Hoje iremos meditar nessa noite o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, ao versículo 24 ao 33. Então, vamos para a leitura do Evangelho. O discípulo não é maior do que o mestre. O servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamarem de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não o temais, pois porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse. No entanto, nenhum cai por terra. Não cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me nega diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, como percebemos na leitura do Santo Evangelho, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui Jesus vem trazendo uma recomendação, né? Ao discípulo, né? Os discípulos dele. E é o que temos que Jesus vai falar, né? Que o discípulo vai ser maior do que o seu mestre, né? Que é um ensinamento de sabedoria de Jesus, né? Sabemos que o discípulo, né, não está acima do mestre, né? Porque o mestre, né, ele conhece diversas coisas, né? Já é sábio. Jesus está pegando o exemplo dele, né? E dando um exemplo, falando sobre os discípulos, né? Só que, porém, aí ele vai dar continuidade, ele vai dizer assim que basta o discípulo ser tratado como seu mestre, né? O que Jesus está dizendo assim, que o discípulo, com o tempo, né, vai se tornar também, né, vai ser de certa forma tratado como um mestre, né? Com um período, né, com experiência de vida, com os anos, né, vai ser também um mestre, né? Não como um mestre maior, né, Jesus? O que Jesus está falando é isso. Que é um mestre está superior ao discípulo. Aí ele vai falar assim, né? Ele vai citar uma parte que se chamarem de Beelzebul, pai de família, quanto mais farão as pessoas de sua casa. Ou seja, está dizendo aqui que as pessoas, né, vão perseguir, né? Vai estar perseguição, de qualquer forma, né? Dos dentro de casa, dos de fora, por estarem testemunhando, né, a verdade de Jesus, né? Vão achar que tá louco, tem problemas, né? Aí só que Jesus disse para não temermos, né? Não os temais. Porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. E o que vos é dito ao ouvido, publicai a de cima do telhado. Se formos pegar essa parte que Jesus está dizendo, é que a necessidade, né, de que a luz seja, que a luz venha a iluminar aqueles que necessitam, né?
Então, o Evangelho de Jesus é isso, dá testemunho da vida de Jesus, do Evangelho. É basicamente isso. Não podemos esconder o tesouro, né? Que o Senhor nos proporcionou, né? Seu Evangelho. Então, temos que publicar ele a todas as pessoas, né? As que necessitam da escuta, né? Da palavra. Só que também, né? Se for refletir essa parte também, aí isso vai se revelar um ponto também. Os nossos pecados, muitas das vezes, né? Pode estar escondido. As nossas mentiras, os nossos erros, as nossas fragilidades, tudo isso vai, de certa forma, né? Ser conhecido, né? Vai ser... Uma hora vai, de qualquer forma, vai ser descoberto, né? Então, se nós nos tratarmos que somos pecadores, que somos frágeis, que nós não somos maiores que ninguém, então isso, estamos caminhando no caminho da verdade. Ao que Jesus está dizendo, o que vos digo, na escuridão, dizer as claras, o que vos dito ao ouvido, publicar os testemunhos de telhado. Se formos pegar essa parte, né? Aqui temos algo profético, né? A publicar os de cima dos telhados. Se a gente for pegar essa parte aqui, a gente temos a comunicação, né? A comunicação também é importante, por quê? Porque por ela, né, nós conseguimos evangelizar as pessoas pelos meios sociais, redes sociais, pelo celular, pela TV, pelo rádio. As antenas, né, servem para isso hoje em dia, né? Aí temos outro ponto, né? Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temia antes aquele que precipita a alma e o corpo na jena. Aí o que Jesus está dizendo assim? Não devemos temer as perseguições, né? Como cristãos, devemos ser perseverantes, não termos medo, né? Da nossa escolha por Cristo, se adequarmos às leis do mundo com as leis eternas, né? Não devemos temer. Devemos ser testemunhas verdadeiras de Jesus, né? Assim como mestre. Aí outro ponto é falar, né, que a gente tem que temer aquele que pode precipitar a alma e o corpo no inferno. Ou seja, somente temer o Pai do céu, né? Que ele é capaz de, além de fazer uma coisa e outra, ele é capaz de fazer mais, né? E o homem só é capaz de matar o corpo, mas não é capaz de matar a alma. Aí ele vai falar, não se vende 2 passarinhos por um asse. O esse asse é o quê? Dinheiro, a moeda. Então nós valemos mais do que moedas, né? Deus está no controle de tudo, né? Seja até do voo do pássaro, até os cabos das nossas cabeças estão contados, porque o Senhor é que tem, né? Tem a nossa vida em suas mãos, né? Tudo que acontece no mundo tem um consentimento que o Pai, é da vontade do Pai, o consentimento do Pai, né? Ele sabe tudo. Aí nós, então, valemos mais que pássaros, né? Mais que pardais. O sentido aqui de pássaro, né? Vamos pegar um sentido de fragilidade, um pouco de fragilidade, né? Uma ave é frágil, né? Ela voa com as suas asas, mas também a qualquer coisa ela pode cair, né? A árvore é apenas um animal, né? Porque nós, ao contrário, somos a imagem e semelhança do Criador. Aí Jesus vai dizer outro ponto, que se nós darmos testemunho dele diante dos homens, né? Ele também não vai dar testemunho do seu discípulo, né? Ao Pai, que está no céu. Mas quem negar ele, né? Ele vai negar também diante do Pai. É interessante trazer esse ponto, né? Que se é fato, se a gente negar que somos discípulos de Jesus, lembrando que ontem que no Evangelho falava, né? Que se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós sempre perseguidos nas sinagogas, vamos ser levados aos governadores, né? É a perseguição que vai existir, né?
É inevitável que um discípulo de Jesus não seja perseguido, né? Mas só que, porém, se o discípulo der testemunho de Jesus, né? Jesus já dá testemunho dele diante do Pai. É claro que isso não vai acontecer pela própria vontade, né, da pessoa, mas através da, da pessoa do Espírito Santo que vai dar força a gente para que a gente seja, portanto, um testemunho de Cristo, né, aqui na Terra. Para a gente não negar Jesus diante dos homens, né, mas que a gente possa, né, através disso, ser um testemunho fiel de Jesus, né, assim como o Mestre. Então, basicamente, o evangelho de hoje é isso, né? O evangelho está nos trazendo aqui alguns pontos, né, que Jesus fala, né?